Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Para você, Alexandro Cordeiro aqui, trazendo uma palavra, uma reflexão da parte do Senhor. Irmãos, lendo aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, nós vamos encontrar aqui uma palavra magnífica. O epígrafe do texto na minha Bíblia vai dizer a convenção de Saulo no caminho de Damasco. Trazendo um leque nesta palavra, eu quero trazer aqui uma experiência viva no pleno século XXI, em qual estamos vivendo, de uma pessoa que eu tive o conhecimento de ter passado por uma etapa na sua vida que me faz lembrar desta passagem encontrada em Atos capítulo 9. A Bíblia vai dizer, bem clara e objetiva, que Saulo era um grande homem das autoridades romanas e estava ali destinado e oficializado a perseguir os cristãos. Todo aquele que levantasse o tom da sua voz clamando pelo nome de Jesus, este seria morto ao fio da espada. Toda a igreja, toda a sinagoga que fosse erguida pelo nome de Jesus, para eles era um blasfêmia. E ali eles matavam, exterminavam todo aquele povo que estava ali exaltando o santo nome de Jesus. Porém, nós vemos que ao decorrer do texto, nós vamos ver que este ouve e recebe um mandado de ir até Damasco, onde ali havia certamente crentes em Jesus, que estava ali pregoando o evangelho genuíno da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que enquanto eles iam no caminho de Damasco, ali de repente o Saulo de Tarso, ele cai com a cara no chão, fica literalmente cego, como que escama em seus olhos, não consegue ver, e ouve uma voz. Os que estavam com ele até ouviram, mas não viam nada, e ali ele ficou pasmo, atemorizado, e ele viu literalmente a presença de Jesus com ele naquele caminho, e a sua vida foi transformada de Saulo para Paulo, onde ali ele encontra com Jesus. Ele tem uma transformação de vida, porque ali a Bíblia relata que quando ele estava no caminho de Damasco, ele viu uma luz em sua direção que a derrubou no chão. Ele ficou cego, perdeu totalmente a sua visão, e a voz dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele na mesma hora pergunta: quem és, Senhor? Ele vai dizer para Saulo: eu sou Jesus, o qual tu persegues. Meus irmãos, eu louvo a Deus porque Ele tem a sua misericórdia em nossa vida. E no capítulo 15 eu quero deixar aqui marcado na tua vida uma coisa bastante interessante, que a Bíblia vai dizer que quando Saulo ele está pelos cuidados médicos, os médicos o examinam, tenta curar aquela enfermidade que trouxe a cegueira. A Bíblia vai dizer que o próprio Jesus fala com um profeta chamado Ananias, e vai dizer para Ananias se encontrar com Saulo, porque ali ele tinha uma cura para dar para este homem. E Ananias na mesma hora vai questionar, vai dizer ao Senhor: eu tenho ouvido os relatos deste homem, e este homem, meu Senhor, ele persegue aqueles que clamam o teu nome, aqueles que anunciam o teu evangelho, ele mata literalmente no meio de todo o povo. Esse homem não tem bons relatos para que eu vá lá falar que o Senhor entregou a mensagem para ele. E no versículo 5 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Jesus vai dizer: vai, porque este é para mim um vaso escolhido,
para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Você vê que Deus ele conta com aquele que você menos espera. A chamada de Deus na vida do homem é uma coisa muito linda. E como eu disse logo no início desse vídeo, eu conheci alguém. Esse alguém teve mais ou menos uma passagem em sua vida que nos traz lembrança deste relato de Saulo. O relato é o encontro de Jesus. Eu não sei se você que está do outro lado ouvindo essa passagem, ouvindo esse vídeo, se essa mensagem vai tocar no teu coração ou se vai trazer aqui apenas relatos do que também acontecera com você. Já peço para que você curta esse vídeo, para que você deixe o seu comentário e se não é inscrito, você possa se inscrever, porque assim nós vamos alcançar mais vidas para o reino de Jesus, tá? Vou deixar aqui, irmãos, algumas fotos e no fim um vídeo que esse irmão criou. O que acontece é que este homem, ele certamente não dava crédito à palavra do Senhor. Esse homem tinha uma vida totalmente errada diante da sociedade. Para alguns, ele era um homem perigoso. Para outros, ele era um homem errado. Para outros, ele era até um bom cidadão, era até uma pessoa legal. Mas as suas práticas, as suas atitudes não confirmava esses relatos. Segundo ele, chegou a ser preso, ele passou por várias situações em sua vida, desesperada, quando a própria autoridade da terra, as polícias, chegavam em sua casa, querendo revistar a casa, e sabia que ele era uma das pessoas que estava trabalhando, homens que trabalham com coisas erradas. Você precisa ouvir esse homem conversar, contar a sua história. Enfim, a história desse homem, ele conta diversas situações que passou no meio das coisas erradas, mas mesmo assim, meus irmãos, ele não abria espaço para Jesus. Mesmo assim, o seu coração era como pedra, até quando ele encontra com Jesus. Em uma certa feita, ele também me conta que ao seu trabalho, no local de trabalho onde nós nos conhecemos, ele vai contar que em outrora, alguns anos, quando ele não tinha encontrado com Jesus ainda, no meio desta situação caótica da sua vida, ele era viciado no alcoolismo e chegava no local de trabalho possuído literalmente por tudo que não presta, e ali ele confrontava até pessoas evangélicas, até os irmãos evangélicos, com uma faca na cintura, trazendo ao seu punho, e ameaçava, corria atrás de pessoas. Era uma coisa terrível, até um dia ele perceber que dentro da sua casa a enfermidade havia alcançado a sua esposa, e ali ele começou a correr atrás de trazer o melhor para a vida da sua esposa. Leva para o hospital, leva para uma clínica, volta para um posto e nada se resolvia. Escutem isso, irmãos. E ali ele viu que a situação não era boa, a situação estava apertando cada dia mais e ele sentiu falta da paz na sua casa. A pessoa que não queria papo com Jesus, a pessoa que literalmente não queria nenhum acesso com Jesus ou não cria de forma nenhuma, ele começou a sentir falta de algo maior. Coisa que o dinheiro não comprava, coisa que os homens não davam, de alguma fé que saísse dentro de si, e ali não tinha outra escolha a não ser conversar com Jesus. E ele vai me dizer que enquanto estava nesta correria, ele conversa com Jesus em particular e vai pedir para o Senhor dar cura à sua esposa. Sendo assim, realizada a cura, ele o aceitaria, com prova viva de que Jesus
entrou na sua casa e transformou a vida da sua esposa, também entrando em sua vida e em toda a sua casa. Alguns dias passam, ele naquela mesma correria, até que consegue tirar um raio-x e é uma médica, certamente tocada por Deus, pega aqueles documentos, tenta resolver, e quando pega os papéis vai dizer: a sua esposa não tem mais nada. Para a glória de Deus, eles voltam para casa muito assustados e vai percebendo que a gravidade que estava da saúde da sua esposa não tinha mais nada. Sua esposa volta para a igreja, agradece, e aí ele então cai com a sua consciência do voto que ele fez ao Senhor. E ele diz que chama a sua esposa e vai dizer a ela: olha, troca de roupa e vamos para a igreja, porque hoje eu vou aceitar a Jesus. Pasmem os senhores e as senhoras. Quando este homem chega na igreja, ele vai me dizer que a vontade que ele tinha de aceitar a Jesus, de cumprir o voto, acabou. Enquanto o culto estava rolando, ele me fala que algo tomou ele e ele começa a pensar: hoje, para que eu vou aceitar a Jesus? Para que eu vou fazer isso se tudo já foi resolvido? Muitas pessoas pensam assim até hoje. Muitas pessoas têm essa atitude até hoje. E um vaso no meio da igreja, uma irmã, ela vem em sua direção falando em línguas estranhas, e aponta o dedo para ele e vai dizer: homem, eu sou o Senhor que falo contigo e te falo desta maneira. Volta com pressa, aceita-me hoje, porque grande é a corda que tenho preparado para ti. E ele olha, eu não sabia que Jesus, ele era vaqueiro para andar com corda, irmã. Ele debocha da profetisa, não dá crédito à palavra do Senhor e não aceita Jesus. Ele não aceita Jesus e volta para casa, decepcionando os seus, talvez tentando até decepcionar o próprio Jesus. E ficou zombando da profecia daquela irmã. Ficou brincando com aquela situação. E ele vai me contar que uma certa feita, ele está bêbado, em cima de uma moto, quando ele bate por trás de um veículo, cai no chão, todo arrebentado. Esse homem, irmãos, ele tem algumas tatuagens em seu corpo. Em seu corpo ele fez o desenho satânico. E ali ele desenhou em seu braço, em seu peito, nas costas, na sua perna. Ele mistura a imagem de Jesus com a imagem satânica. No braço, a pombagira, nos pés, o próprio Satanás, no peito, um dragão, por aí afora. Então ele faz uma aliança com ele mesmo, dizendo que um lado que estava tatuado seria o lado de Satã, e o outro lado, que não tinha nenhuma tatuagem, era de Jesus. Pasmem os senhores para o que eu vou dizer. Quando esse homem bate de encontro com este veículo na pista, na BR-101, ele diz que quando cai no chão e o socorro é prestado, todo o ferimento que tem em seu corpo é o lado que está as tatuagens. O lado que está machucado, quebrado, foi o lado que ele deu para Satã. E o lado de Jesus, o lado que ele deu para Jesus, estava intacto. Impressionante isso. Impressionante. Eu estou falando isso aqui para aumentar a tua fé. Estou falando isso aqui para você ver como é bom servir a Jesus e como é bom você saber do que você está fazendo e falando. Aquilo que você entrega para o Senhor, aquilo que você entrega para Deus, Ele cuida. Talvez você não perceba, mas Ele está cuidando.
quando tu ora pelo teu filho, quando você entrega a sua vida para o Senhor e de repente nada te acontece, você vai, você volta e você volta são e salvo. É porque o Senhor estendeu a mão sobre a sua vida. E esse homem então percebe que Deus, que o próprio Jesus, ele não precisa ser vaqueiro, mas ele tem corda. E ele encontra com Jesus ali, como Saulo, quebrado, caído, moído. E hoje, irmão, para a glória de Deus, esse homem auxiliar da Assembleia de Deus, na cidade de Ribeirão, na localidade ali de Caxangá. Esse homem tem por nome de Cícero, um grande amigo meu. E ele me permite falar essa história aqui para que você seja tocado, para que você seja alcançado pelo poder, pela glória de Deus. Eu vou deixar as fotos aqui para que você veja que Deus, ele tem você como escolhido. Eu amo falar isso. Muitas vezes você vê uma pessoa jogado, às vezes porque está no álcool, às vezes porque está fora da igreja, às vezes porque é pequeno, é menos favorecido, que Deus não conta com ele. Deus vai dizer para o profeta: vai lá, vai fazer o que eu estou mandando, filho, porque este homem é para mim um vaso escolhido. Você que está me ouvindo aqui por trás deste aparelho, saiba de uma coisa: você é para Deus um vaso escolhido. Não importa a situação que você está passando, não importa a maneira ou o pensamento que você tem hoje, Deus, ele te tem como um vaso escolhido. Ele quer te usar nessa terra, meu amado, minha amada, para levar o seu nome para os gentios, para os reis e para todo o povo de Israel. Aceita Jesus como teu Salvador. Aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador, porque Ele tem um apreço pela tua alma. Ele tem um apreço pela tua vida. E Ele não está abrindo mão de você. Talvez você negue a Deus, negue a Jesus e negue a sua salvação. Mas Jesus vai fazer o que puder para te salvar. Ele está tentando te convencer do seu pecado para que você venha se arrepender e ser uma nova criatura. Assim como o irmão Cícero. Assim como o irmão Cícero encontrou com Jesus e reconheceu suas falhas, e reconheceu que Jesus está na sua vida, assim eu te convido: aceita Jesus antes. Porque Jesus, ele não precisa, meu irmão, ser um pescador para ter uma vara. Ele não precisa ser pedreiro para ter prumo e nível. Mas ele usa para crente que quer entrar no prumo, para pessoas que querem viver no prumo diante da sua verdade. Ele tem prumo, ele tem nível. Então, eu encerro esse vídeo dizendo para você: Jesus, ele te ama. Independente da situação que você está vivendo, ele me usa hoje com esse vídeo para você, te dizendo: eu te amo e não acho a tua vida pequena. Se você conhece alguém que precisa ouvir esse vídeo, compartilha para essa pessoa. Se você é essa pessoa que está recebendo essas palavras e foi tocado por esse vídeo, comenta, se inscreve no nosso canal, porque vamos estar aqui trazendo histórias como esta para edificar a tua vida, para tentar resgatar a tua alma. Nós não abrimos mão de você, porque o nosso id é para Deus e levar as pessoas para o céu. Então, enquanto Ele não der um basta, enquanto Ele dizer não mais adiante, nós estamos aqui com o propósito de salvar você, tirar sua vida das garras, das mãos de Satanás. E Deus, Ele vai ao teu encontro.
nem que seja como uma pedra de tropeço, para te derrubar, para poder te erguer. Mas Ele vai chegar ao teu encontro, tá certo? Em nome de Jesus eu agradeço pela sua paciência de nos escutar esse vídeo. Se possível, compartilha com mais pessoas e que a graça de Deus literalmente entre na tua vida, na tua casa e te dê paz com abundância e salvação para os teus. Amém? Se tu crer, verás a glória de Deus. Forte abraço. Ezequiel, louvado seja Deus. O livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 7, seu versículo de número 1 ao 4. A epígrafe dessa leitura tem por nome: o fim vem. O fim vem. Louvado seja Deus. Será que quando esse fim virá, você vai desfrutar do prazer a qual foi louvado nesta noite, que é uma igreja a qual irá desfrutar do prazer na vinda do Senhor Jesus? Louvado seja Deus para todos sempre. Observe o capítulo de número 7, seu versículo de número 1. A Bíblia Sagrada nos diz: depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: e tu, ó filho do homem, diz assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel: vem o fim,